Educom.audio. Epistemologias do Sul. Desafios teórico-metodológicos da educomunicação. Rosane Rosa, professora no Departamento de Ciências da Comunicação, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e do Programa Tecnologias Educacionais em Rede da Universidade Federal de Santa Maria. Resumo. Neste artigo, procuramos fazer uma reflexão acerca dos desafios teórico-metodológicos imperativos para a concepção da educomunicação como uma epistemologia do Sul, com potência crítica e emancipatória. As epistemologias do Sul, com base em Sousa Santos, 1994-2019, se utilizam dos seguintes procedimentos: sociologia das ausências, sociologia das emergências, ecologia de saberes e a tradução intercultural. As epistemologias do Sul produzem ciência de forma contra-hegemônica, apropriando-se de metodologias não extrativistas, pois objetivam promover a justiça cognitiva e a produção de conhecimento emancipatório, o que implica em um reconhecimento do outro como sujeito, entre parênteses, comunicativo. Palavras-chave: educomunicação, epistemologia do Sul, interculturalidade, justiça cognitiva e emancipação. Nossa reflexão epistemológica se insere na ampla corrente de pensamento sobre a relação de codependência e de complementariedade entre a comunicação e a educação. Nesse cenário conceitual difuso, optamos por nos vincular à corrente da educomunicação. Isso porque esta é filiada a teóricos latino-americanos, possui uma natureza interventiva e propositiva, em vez de adaptativa, e é pautada na racionalidade comunicativa, entre aspas, ao contrário da racionalidade técnica e instrumental. Assim, a educomunicação não se limita ao uso da tecnologia na educação, mas se amplia e se efetiva por meio de áreas de intervenção social, gestão de comunicação, educação crítica para a mídia, mediação tecnológica, expressão pelas artes, produção comunicativa, epistemologia da educomunicação. A propósito, a proposição teórica que temos da educomunicação é fenomenológica. Toma como principais referências a ética do diálogo do educador popular Paulo Freire, a ética da participação do comunicador popular Mário Kaplun e a ética da alteridade do filósofo Emmanuel Levinas. Neste terreno, os sujeitos aceitam relativizar a liberdade natural para assumir reciprocamente responsabilidade com o outro e, assim, viabilizar a copresença por meio de processos dialógicos, participativos, críticos e emancipatórios. Dado que a alteridade, abre aspas, aparece na espinha dorsal da formação do campo da educomunicação, fecha aspas. Essa perspectiva é coerente com a proposta das epistemologias do Sul, de Boaventura Sousa Santos, que integra a corrente de pensamento decolonizador. Essas epistemologias, abre aspas, rejeitam guetos epistemológicos, fecha aspas, entre saberes científicos e saberes artesanais alternativos, além de visarem a construção de um, abre aspas, terreno comum alargado na base da alteridade, fecha aspas. Ampliaremos esse diálogo incluindo autores e autoras contemporâneos, ligados à área de interface entre comunicação e educação, identificada nesse estudo como educomunicação. Para tanto, pretendemos manter, conforme sugere Santos, a vigilância epistemológica, por meio do, abre aspas, exercício de autorreflexividade, fecha aspas, para pensar a educomunicação como uma epistemologia do Sul. A principal questão que norteia nosso percurso reflexivo é: qual a contribuição da educomunicação no processo de renovação da teoria crítica e reinvenção da emancipação social? Teoria crítica e emancipação social. Instigados pelo desafio proposto por Santos, o de, abre aspas, renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social, fecha aspas, iniciamos nosso percurso questionando: o que alavanca o processo emancipatório? Para Gramsci,
A educação como expressão política é o que impulsiona a emancipação da classe subalterna. Paulo Freire dialoga com Gramsci nessa perspectiva política e trabalha, a partir do oprimido, a ideia de uma educação dialógica como, abre aspas, prática de liberdade, fecha aspas, uma, abre aspas, educação que é comunicação, fecha aspas, voltada à formação crítica de interlocutores para a luta contra a opressão. Na visão de Citelli, abre aspas, Paulo Freire recoloca o debate acerca da comunicação, entendendo-a enquanto fenômeno integrador dos sujeitos e capaz de ativar, pelo diálogo, o processo formativo emancipador. Fecha aspas. Habermas, por sua vez, propõe a, abre aspas, racionalidade comunicativa, fecha aspas, para impulsionar a teoria crítica e contrapor a racionalidade instrumental, que fundamenta tanto o sistema econômico, abre parênteses, forma capitalista, fecha parênteses, quanto o Estado, abre parênteses, forma burocrática, fecha parênteses. Esses domínios ocuparam a esfera pública, que pretendia ser um espaço de discussão racional e de consenso para a burguesia liberal do século XIX. De concreto, restou aos pretensos cidadãos o lugar de consumidores. Na visão do autor, o projeto da modernidade não se cumpriu porque se pautou apenas por fatores econômicos e administrativos, faltando, portanto, na forma de solidariedade, equilibrar o exercício da racionalidade comunicativa por parte da esfera pública. O modelo de discussão, de deliberar pela argumentação, seria o alicerce da autonomia social, suporte para um Estado democrático. Assim, caberia à esfera pública a gestão dessa alternativa ao contrato social moderno. Dessa forma, funcionaria como, abre aspas, uma caixa de ressonância, fecha aspas, da pluralidade de vozes e demandas sociais. Para tanto, exigiria a autodeterminação dos cidadãos para colaborar e participar, ativamente sustentados pela comunicação. Bourdieu critica a proposta de Habermas do, abre aspas, agir comunicacional, fecha aspas, uma vez que preteriu as conexões de poder que se atravessam nas relações comunicativas e universalizou o particular de forma fictícia. Isso porque, para o autor, Habermas ignorou a demanda de condições socioeconômicas como condição para a efetivação da ação comunicativa, o que torna universal inacessível aos, abre aspas, desapossados dos meios de a realizar, fecha aspas. Santos dialoga com Habermas quanto à centralidade da comunicação e afirma que, abre aspas, o mundo é comunicação e, por isso, a lógica existencial da ciência pós-moderna é promover a, abre aspas, situação comunicativa, fecha aspas. Mas, como Bourdieu considera a defesa da ação comunicativa apenas um, abre aspas, exercício filosófico, fecha aspas, pensado a partir do norte e que não se aplica à realidade socioeconômica desigual do sul global. Santos aposta no que é concretamente acessível, na, abre aspas, imaginação social e estética, fecha aspas, das, abre aspas, práticas emancipatórias concretas, fecha aspas, capazes de gerar demandas ousadas, produzidas localmente pela diversidade de cotidianos sociais. Com base nos autores acima, mas, principalmente, em Freire e Santos, optamos por pensar a educomunicação como uma epistemologia do Sul, com potência para ser capaz de preencher o vazio deixado por Habermas, na, abre aspas, ação comunicativa, fecha aspas, em contextos de desigualdade socioeconômica e cultural. Visto que a educomunicação se suleia pela racionalidade intercomunicativa, focada na formação e na multiplicação de sujeitos críticos, participativos e emancipados. Emancipação aqui entendida como, abre aspas, libertação de energias políticas paralisadas, fecha aspas. Libertação essa que se dá de forma relacional, como explica Santos. Visto que a educomunicação se suleia pela racionalidade intercomunicativa, focada na formação e na multiplicação de sujeitos críticos, participativos e emancipados. Emancipação aqui entendida como, abre aspas, libertação de energias políticas paralisadas, fecha aspas. Libertação essa que se dá de forma relacional, como explica Santos. Citação. A emancipação é tão relacional como o poder contra o qual se insurge. Não a emancipação em si, mas antes relações emancipatórias, relações que criam um número cada vez maior de relações cada vez mais iguais. As relações emancipatórias desenvolvem-se, portanto, no interior das relações de poder, não como resultado automático de uma qualquer contradição essencial,
mas como resultados criados e criativos de contradições criadas e criativas. Fim da citação. Essa natureza relacional e intercomunicativa da emancipação remete a Kaplun, quando afirma que a comunicação, abre parênteses, educativa, problematizadora e democrática, fecha parênteses, constitui instrumento indispensável ao processo de formação, organização e mobilização dos subalternos. Nesse percurso, é importante também aclarar que o nosso entendimento conceitual sobre a teoria crítica se apoia em Horkheimer, visto que o autor focou na luta pela emancipação e pela superação do princípio da dualidade entre teoria e prática. Por essa característica, na opinião de Santos, foi Horkheimer quem melhor definiu a teoria crítica. Para Horkheimer, a crítica deriva da experiência como indicador para alcançar a emancipação. E mais, sustenta-se como, abre aspas, a face intelectual do processo histórico de emancipação do proletariado, fecha aspas. Santos reitera a importância da experiência, visto que, abre aspas, todo conhecimento é corpóreo, fecha aspas. Para o autor, a experiência, com o uso aprofundado de todos os sentidos, integra o que a ciência fragmenta e separa, abre aspas, o corpo e a alma, a razão e o sentimento, as ideias e as emoções, fecha aspas. A experiência possibilita ainda, abre aspas, o exercício da ética e a política do cuidado, fecha aspas, que são entranhadas pela solidariedade, pela reciprocidade e pela cooperação. Na esteira dessa perspectiva crítica emancipatória, abordaremos a proposta da educomunicação como uma epistemologia do Sul. Por que conceber a educomunicação como uma epistemologia do Sul? Primeiramente, porque Santos reconhece que as epistemologias do Sul, no plano intelectual, se dá graças a propostas que sulearam e revolucionaram a pedagogia e as ciências sociais nas décadas de 1960 e 1970. A pedagogia do oprimido, do brasileiro Paulo Freire, e a investigação-ação participativa, abre parênteses, IAP, fecha parênteses, do colombiano Orlando Borba. Santos salienta que as proposições de Freire, abre parênteses, educação libertária, fecha parênteses, e de Borba, abre parênteses, sociologia libertária, fecha parênteses, surgiram em um contexto de convulsão social e lutas populares, de forma autônoma e distinta, mas convergentes. Ambos buscavam alternativas para fortalecer a resistência nas periferias rurais e urbanas, bem como entendiam que as soluções passavam pela comoção da educação e pela produção de conhecimento de forma contra-hegemônica. Além desses dois pilares, Santos reconhece também as epistemologias feministas do Sul global como um componente constitutivo para a formulação das epistemologias do Sul, concebidas a partir da experiência existencial da luta de sujeitos oprimidos. Portanto, o educador popular brasileiro Paulo Freire, com sua concepção de educação libertária, pautada na criticidade, na politicidade e na radicalização do diálogo entre sujeitos interlocutores, é o marco número 1 para pensarmos a educomunicação como uma epistemologia do Sul com potencial emancipatório. Na esteira de Paulo Freire, o comunicador popular uruguaio Mário Kaplun contribui com o processo epistemológico por meio de uma proposta de comunicação educativa em que a participação deve ser radical. Além de Freire e Kaplun, identificamos outro marco que cimentaram o caminho para pensar a educomunicação como uma epistemologia do Sul, já relatados por Citelli, Soares e Lopes. Desses pontos históricos para cá, pesquisadores da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo continuaram a se debruçar na artesania de fundamentar e estruturar essa nova área, nomeando-a educomunicação, a partir de Kaplun. Essa empreitada ganhou a adesão e o reforço de pesquisadoras e pesquisadores de outras instituições brasileiras e da América Latina, como evidenciam os estudos dos grupos de trabalho de comunicação e educação
da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, abre parênteses, Intercom, fecha parênteses, da Associação Latino-Americana de Investigadores em Comunicação, abre parênteses, ALAIC, fecha parênteses, da Associação Ibero-Americana de Comunicação, abre parênteses, ACIBERCOM, fecha parênteses, e da Federação Lusófona de Ciência da Comunicação, abre parêntese, Lusocom, fecha parêntese. Tendo recuperado, brevemente, as raízes que nos permitem deflagrar o processo de pensar a educomunicação como uma epistemologia do Sul, abre parênteses, ES, fecha parênteses. É necessário reconhecer os principais fundamentos das ES, com base no pensamento de Santos, abre parênteses, 1994, 2019, fecha parênteses. Tópico 3.1 Epistemologias do Sul, um conhecimento emancipatório. Com uma natureza experimental e propositiva, na visão de Santos, abre parênteses, 1994, 2019, fecha parênteses. A proposta das ES ressignifica o conceito de epistemologia, no sentido tradicional, para designar um dispositivo interruptor das políticas e dos conhecimentos que as sustentam. Centradas nas lutas sociais, as epistemologias do Sul inserem-se na corrente de pensamento descolonizadora e se fundamentam na crítica, assim como nas possibilidades de intervenções, na contestação, mas também em forma de resistências. Nas palavras do autor. Centradas nas lutas sociais, as epistemologias do Sul inserem-se na corrente de pensamento descolonizadora e se fundamentam na crítica, assim como nas possibilidades de intervenções, na contestação, mas também em formas de resistências. Nas palavras do autor. As epistemologias do Sul se referem à produção e validação dos conhecimentos ancorados nas experiências de resistências de todos os grupos sociais que, sistematicamente, têm sofrido a injustiça, a opressão e a destruição causada pelo capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. A educomunicação foi parida nesses ambientes de luta e resistência popular. Apesar de, atualmente, ter presença robustas em ambientes formais de aprendizagem, surgiu e predomina nas organizações sociais que se constituem em comunidades de aprendizagem, com uma diversidade de experiências e saberes. Citelli, Soares e Lopes fazem uma recuperação histórica das origens da educomunicação, ancorada em experiências de resistência que também justificam a sua concepção como uma epistemologia do Sul. A educomunicação é uma área que nasce motivada por determinado quadro histórico, aquele no qual vicejam as ditaduras latino-americanas dos anos 1960. De certa maneira, é uma reação ao autoritarismo que marcou o Cone Sul, em seu desfile de violência, censura e negação das bases do Estado Democrático de Direito. Naquela conjuntura de violenta repressão e proibições, acionar estratégias para fazer circular a informação e o conhecimento censurados e interditados exigiu dos grupos populares, professores, jornalistas, artistas e intelectuais, pactuados com a democracia, o incremento de ações comunicativas e educativas, capazes de fraturar o círculo de erro forjado pelos militares e seus acólitos civis. Nessa perspectiva, as epistemologias do Sul se caracterizam como, abre aspas, o conjunto de intervenções epistemológicas que denunciam a supressão, valorizam os saberes que resistiram com êxito e investigam as condições de um diálogo horizontal entre os conhecimentos. Fecha aspas. Focadas na construção de uma, abre aspas, constelação de saberes, fecha aspas, as epistemologias do Sul, na visão de Santos, carregam um forte traço pragmático e interventivo, que se justifica porque as experiências dos oprimidos são inteligíveis como uma epistemologia das consequências, mais do que das causas. Objetivam ainda, abre aspas, possibilitar que os grupos sociais oprimidos representem o mundo como próprio e em seus próprios termos, porque só assim poderão transformá-lo segundo as suas próprias aspirações. Fecha aspas. Coerente com essa perspectiva pragmática, dialógica, interventiva e emancipatória de fazer ciência de forma contra-hegemônica, a educomunicação, no Rastro de Freire, tem como objetivo que os sujeitos, de forma crítica, exercitem o direito de aprender a ler, de pronunciar
e de editar e reeditar o próprio mundo formatado pela mídia e pelas outras instituições sociais. Tanto para Freire quanto para Santos, trata-se de um processo de formação de consciência, crítica e emancipatória, como política do conhecimento e do interconhecimento. Para viabilizar essa política de interconhecimento, mas também de intercomunicação, as epistemologias do Sul operacionalizam por meio dos procedimentos da, abre aspas, sociologia das ausências, fecha aspas, da, abre aspas, sociologia das emergências, fecha aspas, da, abre aspas, ecologia de saberes, fecha aspas, e da, abre aspas, tradução intercultural, fecha aspas. A primeira visa identificar o que é produzido como inexistente pela ciência moderna e outros tipos de opressão decorrentes do colonialismo, do capitalismo, do patriarcado e de seus derivados. Já a sociologia das emergências se propõe a analisar e valorizar o que, em uma determinada forma de conhecimento, existe como tendências, pistas, possibilidades. A sociologia das ausências amplifica o mundo das experiências sociais ignoradas, mais reais, vivas e pulsantes. Por sua vez, a sociologia das emergências potencializa o mundo de experiências sociais que se mostram viáveis, mas ainda não concretas, um devir. Essas sociologias estão interrelacionadas, pois o autor afirma que, ao se ampliar a realidade desdenhada, mais credível, se tornam também as pistas para um futuro possível, com menos, abre aspas, epistemicídio, fecha aspas. Essa diversidade de experiências e saberes, quando insurgidos e emergidos, pode tensionar a lógica das monoculturas de origem. Por isso, a travessia para uma constelação ecologia de saberes demanda a tradução intercultural. Nas palavras de Santos, a tradução, fundamentada na sociologia das ausências e das emergências, abre aspas, é um trabalho de imaginação epistemológica e democrática, cuja finalidade é construir concepções novas e plurais da emancipação social, fecha aspas. Trata-se de criar condições concretas para o exercício e para a efetivação da, abre aspas, justiça cognitiva, fecha aspas, e da, abre aspas, reinvenção da emancipação, fecha aspas, compreendidas como, abre aspas, toda ação destinada a desnaturalizar a opressão, abre parênteses, demonstrando que esta, além de ser injusta, é desnecessária e irreversível, fecha parênteses, concebendo para isso de forma tal que se pode combater com os recursos que se tem em mão, fecha aspas. O autor enfatiza que a tradução intercultural, além de fortalecer o Sul global, contribui para diálogos com o Norte, por se constituir em um trabalho de mediação e negociação entre diferentes histórias culturais. Abre aspas. A tradução possibilita a inteligibilidade mútua entre as experiências sociais do mundo culturalmente diversas, tanto as existentes como outras possíveis, de acordo com a sociologia das ausências e a sociologia das emergências. Fecha aspas. Para Santos, isto implica um trabalho hermenêutico, no qual estamos envolvidos não só como investigadores, mas também como sujeitos interessados em eliminar o modelo de sociedade opressora, promovendo justiça cognitiva, que é pré-requisito à justiça social. Esse processo de tradução demanda uma motivação política para, abre aspas, o reconhecimento da copresença de diferentes saberes e a necessidade de estudar as afinidades, as divergências, as complementaridades e as contradições, a fim de maximizar a eficácia das lutas de resistência contra a opressão. Fecha aspas. Inferimos que requer também uma comunicação educativa e intercultural, pautada na, abre aspas, ética da alteridade, fecha aspas, para reconhecer e saber lidar, responsavelmente, com diferentes valores e conceitos como equívoco, ambivalência e mestiçagens, pois daí decorrem narrativas híbridas. Nesse sentido, Santos alerta que é necessário evitar a armadilha de converter a tradução em, abre aspas, invasão cultural, fecha aspas, que propicia o aprofundamento da sujeição e da dominação. Resultantes desse processo de intersubjetivação e intercomunicação, as ecologias dos saberes se opõem à lógica das monoculturas, identificando outros conhecimentos e critérios de validez que operam em práticas sociais, mas que são invisibilizadas pela ciência moderna, por, abre aspas, metodologias extrativistas, fecha aspas, pela comunicação hegemônica e pela educação tradicional.
Trata-se do que Santos denomina de, abre aspas, utopia do interconhecimento, fecha aspas, em que decorrem outros aprendizados, narrativas mestiças e conhecimentos híbridos. Utopia essa que só se efetiva com a utopia da intercomunicação. Essas utopias, que visam a copresença intercultural para a formação de ecologias de saberes, são dependentes de uma terceira utopia, a da, abre aspas, ética da alteridade, fecha aspas. Isso porque a travessia de monocultura para a ecologia de saberes pressupõe reconhecimento da alteridade, visto que as epistemologias do Sul, na visão de Santos, emergem da consciência da diversidade epistemológica do mundo, da necessidade de evitar um duplo desperdício, intelectual e político, e de promover uma maior justiça cognitiva entre os saberes. Diante dessa diversidade, as epistemologias do Sul se fundam na ideia pragmática de que é necessário reavaliar as intervenções concretas e do que cada saber pode oferecer. Abre aspas. Há que se dar preferência à forma de conhecimento que garanta maior nível de participação dos grupos sociais implicados em seu desenho, na sua execução e controle e nos benefícios da intervenção. Fecha aspas. Para Santos, o conhecimento como intervenção e não como representação da realidade combina o aspecto cognitivo com o ético-político. Outro fundamento das epistemologias do Sul, destacado pelo autor, é que as diferentes culturas e tipos de conhecimentos são incompletos. Despertar a consciência da reciprocidade dessa incompletude é condição para o diálogo intercultural e a justiça cognitiva. Assim, a utopia concreta da ecologia dos saberes não exclui o critério e o saber científico, mas amplia e dialoga com outros conhecimentos alternativos, visando um uso contra-hegemônico da ciência voltado à produção de conhecimento emancipatório. Tamanho desafio demanda desvelo metodológico. Tópico 3.2 Descolonização metodológica. Para dar conta dessa perspectiva e desses procedimentos, as ES demandam reconstruções teóricas, conceituais e metodológicas, uma vez que têm por base a construção de processos dialógicos de conhecer com em vez de conhecer sobre. Santos alerta que essa cocriação de conhecimentos entre os sujeitos cognitivos exige opções metodológicas que combinem saberes científicos com os artesanais, para formar uma ecologia de conhecimentos em que uma autoria coletiva é mais importante que a superautoria. Santos acautela que as opções metodológicas para produzir ciência de forma contra-hegemônica não podem ser extrativistas, ou seja, não devem extirpar conhecimento como informação, matéria-prima, de objetos humanos ou não humanos. O processo deve contemplar a cooperação mútua entre sujeitos de saber, isso é, o pesquisador que extrai também é extraído, e vice-versa. Demanda do pesquisador, portanto, criatividade e flexibilidade de artesão, para apropriação de diferentes orientações e articulações metodológicas, adequando-as à diversidade de sujeitos, de contextos de produção de conhecimento e de necessidade de intervenção. Implica, segundo Santos, metodologias híbridas que combinem métodos próprios das comunidades com metodologias desenvolvidas pela ciência extrativista, mas que devem ser usados de modo criativo e contra-hegemônico. Assim, o autor chama a atenção do, abre aspas, pesquisador artesão, fecha aspas, para a necessidade de assegurar a autonomia do conhecimento que produz e contributo para o fortalecimento de uma dada luta social. Quanto aos desafios metodológicos a serem enfrentados pela educomunicação como uma epistemologia do Sul, além desses apresentados por Santos, nos reportamos a Paulo Freire, com sua metodologia dialógica e não extrativista, voltada a produzir conhecimento de forma colaborativa, a fim de multiplicar os sujeitos de conhecimento, promovendo, abre aspas, justiça cognitiva, fecha aspas. Citação. A metodologia que defendemos exige, por isso mesmo, que no fluxo da investigação se façam ambos sujeito da mesma, os investigadores e as pessoas, do povo que aparentemente seriam seu objeto.
Quanto mais assumam uma postura ativa na investigação de sua temática, tanto mais aprofundam a sua tomada de consciência em torno da realidade e, explicitando sua temática significativa, se apropriam dela. Fim da citação. Trata-se de um esforço cooperativo de autoconsciência da realidade como premissa do processo educativo, comunicativo e epistemológico da natureza libertária. Para tanto, demanda investigadores coprodutores de conhecimento, despidos da arrogância da pretensa superautoria. Citelli, Soares e Lopes trabalham com o conceito de, abre aspas, pesquisa de intervenção, fecha aspas, que se aproxima das metodologias da pesquisa participante e da pesquisa-ação, predominante nos estudos educomunicativos. Os autores explicam a razão desse avizinhamento. Citação. Porque se presta ao encontro da perspectiva da pesquisa crítica com a ação de caráter racional e estratégico. Abre parênteses. Objetivo de eficácia e de êxito da intervenção nos problemas de pesquisa educomunicativos. Fecha parênteses. Por ser a pesquisa aplicada, o caráter construtivista e criativo da metodologia necessariamente deve ser pensado como um vai e vem entre teoria e prática. Implica participação e envolvimento nos objetos de estudo. Requer efetividade ou reciprocidade do relacionamento entre o aluno, pesquisador e o sujeito social da pesquisa, e clareza do posicionamento implicado. É resultado, pois, da dialética entre participação e distanciamento. Fim da citação. Pensamos que, a partir desses pressupostos e do procedimento metodológico das ES, a educomunicação carrega potência para se constituir como uma alternativa na área das teorias contra-hegemônicas e como um espaço de emancipação pela transformação das relações de poder em relações compartilhadas, que viabilizam maior justiça cognitiva, bem como reinventam, abre aspas, as mini-racionalidades da vida, de modo a que elas deixem de ser parte de um todo e possam ser totalidades presentes em múltiplas partes. Fecha aspas. Para tanto, impõe-se que sua praxis seja pautada na ética do diálogo, na ética da participação e na ética da alteridade, a lei de apropriações metodológicas não extrativistas. Tópico 4. Considerações finais. Por fim, mas também por reinício, temos que admitir que se a área da educomunicação tem potência colaborativa, crítica e emancipatória, tem também muitos desafios, sendo um dos principais equilibrar o status da teoria com a prática. Isso porque a tradução-narração crítica da experiência, que é o que confere inteligibilidade sociopolítica cultural à mesma, demanda compreensão à luz da teoria. Caso contrário, teremos apenas relatos de experiências esvaziadas de sentidos, cujas palavras se apresentam deterioradas de significados críticos emancipatórios. Assim, esperamos ter contribuído, minimamente, para o aprofundamento teórico-metodológico da área. Porém, reconhecemos que necessitamos expandir a reflexão da educomunicação como epistemologia do sul, pois, conforme a natureza da mesma, nossas respostas nessa breve reflexão são incompletas e abertas à contribuição coletiva, pois temos muitos questionamentos que demandam respostas, como, por exemplo, as pesquisas realizadas na área se caracterizam como produções de ciência contra-hegemônica, conhecimento emancipatório com apropriações metodológicas de forma criativa, crítica, dialógica e não extrativista? Segundo ponto. De que forma o ecossistema comunicativo pode potencializar a travessia das monoculturas para a ecologia dos saberes? Ficha técnica. Narração: Jonathan Roldão e Thiago Pradman. Ambos alunos da licenciatura em Educomunicação da Escola de Comunicações e Artes da USP. Captação de áudio: João Carlos Megali. Edição de áudio: Thiago Prado Lindman e Stella Nesrini. Efeitos e finalização: Stella Nesrini. Produção: Todo Canto Produções Artísticas.
Material gravado no estúdio da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo em 2022.